Com vocês, professora Sabrina Abud, na nossa 7ª aula online, certo? De Química 1, falando ainda sobre compostos aromáticos, certo? Só que agora, a regra de nomenclatura deles. Vocês vão encontrar isso, tudo que eu falar na aula de hoje, no capítulo 5 e 6, nessas páginas aqui, tudo bem? E vou falar daqui a pouquinho sobre a nossa tarefa. Vamos nessa? Vem comigo! Por quê? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia para você que está aí deste lado, ouvindo esta pessoa. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a nomenclatura, tá, dos aromáticos, desses hidrocarbonetos aromáticos, que você já sabe sobre suas características e as suas classificações. Então, quando eu estou falando dos aromáticos mononucleares, que é o caso desse aqui, porque ele só tem um núcleo benzênico, certo? Então, ele é classificado como mononuclear, ok? Quando eu falo dos mononucleares com ramificações, aqui ó, ramificado, ramificado e ramificado, certo? Então, eu estou falando aqui de nomenclatura dos mononucleares, que são aromáticos mononucleares com ramificações saturadas. O que são ramificações saturadas? São aquelas que têm só ligação simples. Ok. Eu obedeço a seguinte fórmula geral. Toda vez que você tiver um hidrocarboneto aromático mononuclear e com ramificações, uma, duas ou várias ramificações saturadas, que só vão ter ligações simples, eu vou poder usar esta fórmula geral aqui, ó, para descobrir quantos carbonos e quantos hidrogênios tem na molécula, ok? Falando agora sobre a nomenclatura desses compostos, segundo o que lhe obedece, quais são as regras gerais, tá? De nomenclatura dos compostos aromáticos, nós vamos falar que na regra geral é o nome do grupo substituinte ou dos grupos, né? Se ele tiver mais de um, certo? Mais a palavra benzeno, certo? Então, na regra geral, é o nome do grupo substituinte ou dos grupos, mais a palavra benzeno. Tipo, tá aqui nesse primeiro, ó. Propil é o radical, tá vendo? É o substituinte, porque ele só vai ter um. Então, seguindo aquelas regras estudadas nos compostos alicíclicos, quem são compostos alicíclicos? São os ciclanos, os ciclenos, os ciclinos. Lembram? Então, ela sempre segue para esses compostos benzênicos aqui, ramificados, tá? Com ligações saturadas, esses que eu estou falando. Você vai obedecer às regras estudada nos compostos alicíclicos. Por exemplo, quando ele tem um substituinte só, qual que é uma regra básica? Não preciso numerar a cadeia, por exemplo. Eu sei que ela vai sempre começar do radical, certo? Então, qual que é a regra geral de nomenclatura para ela? Eu dou o nome do substituinte, que é o propil, no caso que ele tem 3 carbonos, ó, met, et, prop, lembra lá dos radicais, il, terminação de radical. 1, 2, 3, prop. Então, propil. E já tem, só tem um substituinte, então depois na nomenclatura eu ponho a palavra
benzeno, certo? Então, essa, só para a gente recordar algumas regras de nomenclatura dos compostos alicíclicos. Tranquilo? Então, na regra geral, para esse tipo de composto com um, dois ou vários substituintes, eu ponho o nome do grupo do substituinte e o benzeno. Tranquilo? Ok. Continuando aqui, para eu nomear essa cadeia, vocês têm que cumprir alguns requisitos. Que aí eu vou falando e vou explicando em cima da molécula aqui, tá? Do composto. Para ficar mais claro para você. Então, vai lá, deixa eu apagar aqui, porque eu vou retomar. Segundo os requisitos aqui. Então, quem que vai ser a minha cadeia principal? Minha cadeia principal é sempre quem? Normalmente é o próprio benzeno, certo? Então, minha cadeia principal é o próprio benzeno. Tranquilo? Pegou isso aí? Ok. Havendo apenas um grupo substituinte no benzeno, acabei de falar, não se faz necessário o quê? A numeração nesse anel, tá? Então, é o próprio radical mais a palavra benzeno. Esse é um requisito que você tem que observar, tá bom? Agora, quando tem mais de um grupo substituinte, aí as coisas mudam de figura. Lembrando daquelas regras dos compostos alicíclicos, tá? Eu vou precisar o quê? Numerar essa cadeia, tá bom? De que modo? Que eu tenho que obter os menores números, lembra? Volta lá nas regras, por exemplo, dos alcanos. Então, vamos lá. Seguindo a regra aqui, eu estou percebendo que eu tenho neste outro composto, eu tenho mais de um radical. Opa! 1, 2. Então, eu vou numerar lá, segundo aquelas regras, pela ordem o quê? Alfabética. Esse aqui é um etil, ó. Etil. Vem antes do metil. Certo? Então, segundo as regras lá dos alicíclicos, eu começo a numerar a cadeia quando eu tenho mais de um substituinte, porque quando eu tenho um, eu não preciso numerar a cadeia. Mas quando eu tenho mais de um, eu tenho que colocar que posição ele está na cadeia carbônica, certo? Então, eu começo a numerar pela ordem alfabética, certo? Porque o nome dos substituintes nas regras, ele tem que ser em ordem alfabética. Então, os menores números, né, possíveis para esses radicais na ordem alfabética. Então, o etil vem primeiro, então por isso aqui está no número 1, ó. 1 etil. Depois, eu sigo pelos menores números, certo? Então, eu vou obter esses radicais, esses grupos substituintes, pelos menores números na cadeia do anel benzênico. Então, em vez de eu seguir para a esquerda, eu vou seguir para a direita, porque eu vou chegar primeiro neste metil. Se eu vier pela esquerda, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, não vai ser o menor número. Mas se eu seguir pela direita, eu vou obter o menor número no próximo radical, no próximo substituinte, ok? Lembraram dessa regra? Então, tá bom, vamos lá. Então, a cadeia ficou, a nomenclatura pela regra geral, ficou 1 etil, 3 metil, olha lá o menor número, tá vendo? 3, ele tá lá no carbono 3 desse anel aromático, um metil e a palavra benzeno, que é o anel aromático, que é a cadeia principal
dessa regra geral aqui, tá bom? Entendido até aí? Então, falamos de uma regra, de um requisito que você tem que seguir, que a cadeia principal é normalmente o próprio benzeno, certo? Depois nós fomos para quando ele tem um grupo substituinte, que é um radical só. E agora nós estamos falando de quando ele tem mais de um radical, quando ele tem 2 ou mais substituintes, certo? Então, dei um exemplo aqui de 2 ou mais substituintes, ok? Mais um exemplo aqui de quando ele tem mais de um grupo substituinte no anel benzênico, só para fixar aqui, ó. Então, eu tenho a minha cadeia principal, normalmente, que é o anel aromático, o próprio benzeno, certo? Porque ele é mononuclear, né? Só que ele tem vários substituintes aqui, ó. 1, 2, 3. Sendo que os substituintes, 2 deles são quem? Metil. 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 Aqui também é um metil, certo? E aqui é um etil. Lembrando que quando ele tem mais de um substituinte, o que eu tenho que fazer? Numerar esse anel benzênico de modo a obter os menores números. Lembrando que eu vou começar aqui pelo etil, porque pela ordem alfabética, certo? Nas regras de nomenclatura que eu tenho que seguir. Então, venho lá, etil vem antes de metil. Lembre de um detalhe que eu até deixei em destaque aqui, ó. O prefixo di, tri, não entra na ordem alfabética, tá? Quem vai entrar na ordem alfabética é o nome do radical, não a quantidade de radicais que existem, tá bom? Por isso que veio primeiro o etil aqui. Só que vamos lá numerar a cadeia. Se eu for pelo lado daqui, por exemplo, ó, se eu for por esse lado, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não vai ser os menores números, certo? Então, eu tenho que começar obrigatoriamente. Então, por aqui eu não posso começar, ó, porque não vai obter os menores números. Então, obrigatoriamente, eu tenho que começar. Vou pegar uma cor aqui. Isso. Vou começar por este lado a numeração da cadeia, porque eu vou obter os menores números dos radicais, tá bom? Dos substituintes. Então, por isso que o metil está no carbono 2 e eu tenho outro metil no carbono 4. Se eu fosse pelo caminho errado, seria 4 e 6. Então, não seria o menor. Por isso que aqui não pode vir por esse lado. A numeração do anel benzênico. Tranquilo? Então, vai lá. Feito isso, eu vou ter o nome do seguinte composto, ó. 1 etil, na ordem alfabética. Depois, pelos menores números, eu venho com 2 e 4 dimetil. Lembrando que o di, que é a quantidade de radical, não entra na ordem alfabética da nomenclatura, tá? Dimetil e, na regra geral aqui, vem o benzeno. Então, eu ponho o nome dos grupos funcionais, certo? Se eu tiver mais de um. E, lembrando, na ordem alfabética, com os menores números na cadeia. E a palavra benzeno. Viu que é bem tranquilo a nomenclatura dos aromáticos se você seguir as regras que vai acumulando o seu conhecimento. Você está percebendo que elas são cumulativas. Se você perdeu a parte lá da nomenclatura dos compostos, dos hidrocarbonetos, sem ser aromático, você percebeu que quando você trabalhou os aromáticos, ele também envolve regras dos não aromáticos, certo? Então, você tem que voltar nas aulas anteriores, voltar no seu livro,
para você recapitular. Tranquilo? Se não entendeu, volta no capítulo 5 e 6 para você retomar o que ficou para trás sobre as regras de nomenclatura. Tranquilo? Então, vamos seguir em frente aqui. Um ponto importantíssimo de você observar é quando, olha lá, ele é mononuclear, certo? Um anel benzênico aqui, mononuclear. Já sabe das regras, certo? Da cadeia principal, já sabe quando ele tem um substituinte só, quando ele pode ter mais de um grupo substituinte diferente, certo? Porém, agora eu estou falando de grupos substituintes iguais no anel benzênico. Toda vez que eu tiver grupo de substituinte igual, ele tem uma regra a seguir para você colocar um termo para indicar a posição desses grupos substituintes, tá? Nesse anel aromático. Ele pode ser chamado de orto, meta e para, tá? Então, eu vou sempre ter, no caso do metil aqui, ó, o metil, certo? Então, eles vão ser iguais. Então, esse aqui é o chamado dirigente. Partindo dele, eu vou dirigir a posição do outro metil, certo? Então, prestem bem atenção nesse detalhe aqui, ó. Eu posso colocar a nomenclatura dele normal, certo? Você pode vir com a nomenclatura normal. Qual é essa nomenclatura? Qual é a regra? Se eu tenho dois substituintes, certo? Então, ele vai ser dimetil, né? Na posição 1 e na posição 2, certo? Posso ter ele na posição 1 e na posição 3. E posso ter ele na posição 1 e na posição 4. Tranquilo? Então, se eu for na regra de nomenclatura, eu ponho o nome do grupo substituinte. Se eu tenho mais de um, ele vai ser dimetil. Só que um na posição 1 e 2, outro na posição 1 e 3 e o outro na posição 1 e 4, certo? Porém, eu posso substituir por outro termo, que é o chamado orto, meta e para, tá? Que eles são usados para quê, ó? Usados para indicar a posição de dois grupos substituintes. Nesse caso, dois grupos substituintes, o quê? Iguais. Só quando eles forem iguais, certo? No anel benzênico. Então, quando eu tenho dois substituintes iguais no anel benzênico, eu vou substituir pela palavra orto, meta ou para. Vai depender da posição que esses substituintes estejam nesse anel aromático. Se ele estiver na posição 1 e 2, eu chamo ele de orto. Se ele estiver na posição 1 e 3, eu vou chamar ele de para, ou meta, perdão. E se ele estiver na posição 1 e 4, eu vou chamar ele de para. Tranquilo? Entendido isso? Então, prosseguindo aqui, eu vou te mostrar como que ele ficaria, ó. Da seguinte maneira. Deixa eu apagar para você observar o que eu estou falando. Ó. Então, todas as vezes que você, em um anel aromático, tiver prefixos, ó, orto, meta e para, podem ser substituídos, respectivamente, pelas letras O, P e M, tá? Então, O, orto, M, meta e P, para. Tá joia? Porque um vai estar na posição orto, vai estar na posição 1 e 2. Então, ele pode ser substituído, tá?
por esses prefixos aqui. Em vez de eu colocar a posição 1 e 2, você pode ver desta maneira aqui. O de orto, tá? Se você ver na substituição de 1, na posição 1 e 3, você pode substituir esses números pela letra M, que é meta. E se os substituintes que são iguais, né? No caso, metil aqui, na posição 1 e 4, você pode substituir esses números pela letra P, que significa para, M, que significa meta, e o orto, que significa posição, que você vai substituir pela letra O, tá? Que vai ser posição 1 e 2. O substituinte vai estar na posição 1 e 3 para ser meta. E o substituinte vai estar na posição 1 e 4 para ser para dirigente. Tudo bem? Tranquilo, né? Um outro detalhe importantíssimo de vocês anotarem aí é que eles também são conhecidos usualmente, tá? Pela palavra chileno. Então, na posição orto, lembra 1 e 2, né? Na posição meta chileno, posição 1 e 3, que foi substituído, e na posição para chileno, certo? Que é a posição de substituição do 1 e do 4. Tudo bem? Então, usualmente esses compostos também são conhecidos como chilenos, na posição orto, meta e para. Tranquilo? Então, anotem esses detalhes. Tudo bem? Esta foi a nossa aula de hoje. Vamos agora para a tarefa. Momento tarefa. Vamos lá? Enem Vestibulares, tá, meus amores? Página 33 e página 34. Da 33, exercício 8, e da 34, 9, 10 e 12. Tá joia? Justificando no caderno, data da tarefa para vocês me enviarem, dia 9, e correção durante videoaulas, tá bom? Lembrando que eu vou vistar tudo nas aulas presenciais, hein? Não se esqueça que nós sempre estaremos juntos por um sonho, tá, meus amores? Um beijo e até a próxima aula.